Então, hoje a aula é só para explicitar um pouco da questão da cointegração e modelo de correção de erros. Obviamente, esse modelo de correção de erros pode rapidamente se tornar um vetor de correção de erros, desde que você esteja trabalhando com matemática vetorial. Isso aí vai ser abordado numa próxima aula. Esse que vos fala é o professor Pedro Ivo. Dizem que é o mais bonito da UFABC, mas a competição é fraca, né? Tirando o professor de estatística também, que é um malandro boa pinta, já falaram do outro cara aí também. Eu não vou citar nomes para não receber processo. Então vamos lá. O que é a tal da cointegração? Simplesmente representando uma relação de longo prazo entre duas ou mais variáveis, porque pode ser um vetor de correção de erros, ou seja, n-dimensional, desde que sejam da mesma ordem de integração. Ou seja, integradas de mesma ordem. Geralmente, em 99% dos casos, você está falando de variáveis com uma raiz unitária e que formam uma cointegração. Então, o exemplo seriam dois passeios aleatórios. Não vou botar PA porque tem outra conotação. Dois random walks e eles podem ser cointegrados desde que, por exemplo, haja alguma coleira aí que prenda os dois. Ou seja, existe algum vetor que fique prendendo esses caras, não deixem eles passear aleatoriamente entre si. Ou seja, o comportamento errático, quando você vê de longe individualmente, mas quando você posta os dois comportamentos, é aquela metáfora do bêbado segurando a coleira de um cachorro. O comportamento dos dois é errático, mas quando você analisa os dois juntos, você enxerga a tal da cointegração. Do ponto de vista de simulação computacional, isso aqui é um ótimo exercício, como vocês puderam observar. É um exercíciozinho simples que você consegue o tempo todo testar se existe a tal da colheira. Então você pode simular essa colheira maior ou menorzinha para ver se você consegue testar a aderência da cointegração. O grupo também trouxe um exemplo interessante ligado a mercado financeiro, porque se você tem duas séries cointegradas, uma série assim, uma série assim, você percebe toda vez que uma série ultrapassa a outra, é sinal que a coleira vai ser esticada e você deve ter uma reversão. Do contrário, a relação de cointegração teria sido perdida. Então faz sentido você entender o que é a cointegração. E aí, no caso, como é que funciona matematicamente a história da cointegração? Você pode ter uma equação de duas séries desse tipo aqui, ó. Yt é igual a beta 0 mais beta 1, yt menos 1, mais beta 2, xt, mais beta 3, xt menos 1, mais et. Então, essa minha equação aqui era uma equação entre séries I1, de um modelo autorregressivo dinâmico com defasagens. Esse é o modelo ARDL. Simplesmente um modelo dinâmico com mais de uma variável exógena chamada x. Eu posso testar a cointegração, ou seja, eu posso testar a presença de um vetor yt é igual a alfa 0 mais alfa 1 xt mais um termo do erro chamado de vt. Eu posso testar a presença de um vetor de tal sorte que vt seja igual a yt menos alfa 0 menos alfa 1 xt e esse vetor passe a ser I0. Ou seja, você vai testar se v chapéu t igual a alfa 0, que é uma constante, mais alfa 1 v chapéu t menos 1. Se alfa 1 for igual a 1, você está falando de um passeio aleatório. Mas aí você pode ter uma sequência indo de 1 até n de quem? Desse vetor defasado, vezes parâmetros aqui estimados, mais um choque qualquer. Então, o teste de raiz unitário, o teste ADF,
ele verifica se existe presença de raiz unitária no termo subsequente desse vetor, ou seja, se ele se comporta de maneira errática ou apresenta raiz unitária. Nesse caso, a média dele será sempre zero, mas a variância será constante, então, será crescente com o tempo. Então, cada vez mais você tem menos percepção sobre o comportamento futuro da série. É o que a gente chama de random walk ou andar do bêbado. É um andar totalmente errático. Porém, se alfa for menor do que 1, você consegue garantir alguma previsibilidade sobre a modelagem do erro. Se existe alguma previsibilidade sobre a modelagem desse erro, é sinal que existe um vetor de cointegração entre as duas séries. Existia uma certa previsibilidade no comportamento entre as duas. Ficou claro isso? Essa questão da previsibilidade entre as duas através do resíduo da regressão entre elas? Porque se você consegue modelar esse resíduo ao invés de ser um passeio aleatório, é sinal que existe alguma previsibilidade para esse comportamento. Então, existe uma relação previsível na diferença entre elas, o que indica que existe uma relação de longo prazo entre as variáveis. Bom, a partir daí vocês podem manter em mente, matematicamente é bem simples, estas duas equações. Vamos lá, selecionar essas duas equações. Eu consegui selecionar só a primeira, a segunda não. Ai, caraca. Porra. Tá bom. Ctrl C, Ctrl M. Vou limpar tudo aqui. Então, olha para essa minha regressão aqui. Essa aqui eu vou agrupar para minha equaçãozinha. Essa aqui eu vou manter do lado de cá. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a diferença... pretinho. Eu vou tirar a diferença de YT contra YT menos 1. Legal. Ou seja, eu vou ter delta YT. Tudo bem? Só que se eu diminuir de YT menos 1, o que eu tenho que fazer do outro lado? Diminuir de quanto? YT menos 1. Então, vai ficar beta 1 menos 1, YT menos 1, certo? Tudo bem? Mais... Aí eu vou ter beta 2 xt. Aí o que eu posso fazer? Diminuir de beta 2 xt menos 1. E se eu diminuir de beta 2 xt menos 1, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar quem? Beta 2 xt menos 1 para a minha equação ficar o quê? Equilibrada. E aí eu tenho quem? Mais beta 3 xt menos 1 mais ET. Ou seja, eu somei e subtrair YT menos 1 dos dois lados e somei e subtrair XT menos 1. Enxergaram isso ou não? Vou até dar uma canetinha aqui, ó, no beta 2XT menos 1 que eu somei do mesmo lado da minha equação. Aí o que eu vou ter? Delta YT, que é igual a beta 0 mais um parâmetro gama 1, que vai ser o somatório de YT menos 1. Beleza. Aí aqui eu vou ficar com beta 2 delta xt. Tudo bem? Delta 2 xt mais beta 2 xt menos 1. Aí posso botar até em evidência esse cara. Mais beta 2 mais beta 3 xt menos 1 mais ET. Então, eu tenho uma equação na primeira diferença de delta yt com a primeira diferença de delta de xt. E aí eu continuei tendo yt menos 1 e xt menos 1. Só que se eu tirar um período da regressão da minha cointegração, quem que eu tenho? Vt menos 1 é igual a yt menos 1 menos alfa 0 menos alfa 1 xt menos 1. Então, com essa equação aqui, eu substituo aonde? Nessa última equação. Deixa eu selecionar essa última equação. Se bem que eu sei ela de cabeça, né? Primeira diferença, beleza. Então, vamos lá. Escrevendo ela até de uma corzinha um pouco mais forte.
Então, eu tenho a primeira diferença, ΔYT, igual a uma constante β0, mais uma constante qualquer, que eu chamei de quanto? Γ1, YT menos 1, mais outra constante qualquer, que é β2 mais β3, que eu vou chamar de Γ2, XT menos 1, mais... peraí, eu só vacilei aqui... YT menos 1, beleza. Mais ΔXT menos 1, mas é T. Perfeito. Faltou alguma coisa? Faltou β2 ΔXT. Mais β2 ΔXT. E aí o que eu faço? Eu junto Γ1 YT menos 1 mais Γ2 XT menos 1. E aí vai sobrar β0 mais β2 delta xt mais ET, então só juntei esses dois caras aqui. E vou chamar ele de quem? De um θ, meu vetor de cointegração, VT menos 1, mais β0 mais β2 delta xt mais ET. Então, quando você utiliza um vetor de cointegração, você continua fazendo a regressão em diferenças. Você não deixa de fazer a regressão em diferenças. A questão toda é que você adiciona quem? Uma relação de longo prazo para as variáveis aonde? Em nível. Sendo representadas por quem? Pelo resíduo que você estimou lá da sua regressão de y contra x. O que você está calculando na realidade? Você está calculando uma espécie, entre aspas, de instrumento, que é uma regressão, se você reparar, de dois estágios, para a relação de longo prazo entre x e y. Então você tem uma regressão de curto prazo, adicionando o instrumento de uma relação de longo prazo. Econometricamente é isso. É bem simples até a coisa. Se vocês quiserem mais referências sobre esse tema, vocês podem encontrar lá no livro do Endres, ele tem um capítulo sobre cointegração. Tem o livro do Hamilton, mas eu acho ele muito pesado para uma leitura de graduação. Tirando o livro do Enders, o livro do Bueno, do Delusso. Bueno, eu não sei se tem, vou deixar aqui numa dúvida, porque eu sempre gosto de ler o livro do Enders. Tem um livro do Bussabi, de séries temporais, que está até ali na minha sala, que trabalha também com esse tema. Ele, inclusive, traz aquele modelo Safirma que eu discuti com vocês, que a gente não acha em canto nenhum. Foi ele que inventou, ao que parece, modelos com memória longa, com esse Fzinho aí de memória longa. Então, a história é, como é que eu modelo uma regressão onde as séries são I1? Você não vai fazer você não vai fazer nenhuma estripulia, você não vai fazer regressão em nível e vai utilizar o resultado. Não, meu amigo, você vai fazer a regressão em primeira diferença e você vai utilizar como um instrumento da relação de longo prazo quem? O seu vetor de cointegração que você calculou lá no primeiro passo, que por essa metodologia aqui, que eu fiz é a metodologia de Engel-Granger. Existem outras metodologias que calculam essa relação de longo prazo, como Johansen, que aí ele vai calcular o vetor de cointegração com base naquela relação de máxima variabilidade do máximo alto valor, lambda máximo. E aí ele vai te dar um vetor de máxima variabilidade, ou seja, ele vai tentar explicar esse vetor de Johansen, vai tentar explicar a máxima variabilidade da série entre x e y. Tá? Então, um é você fazendo uma regressão simples, o outro é você estimando através do vetor de máxima variabilidade. No R é bem simples, eu vou trazer um exemplo já para vocês, mas espero que tenha ficado claro aí como é que você trabalha. Você não trabalha com as regressões em níveis, sim com diferença, mas utilizando como instrumento para a relação de longo prazo a regressão de primeiro estágio entre y e x, aproveitando o resíduo. Tudo bem? Um abraço a todos, se inscrevam no canal, deixem seu joinha e coloquem um dinheirinho lá na minha conta.